Olá para você que está assistindo, meu nome é Davi e nesse vídeo vou tratar sobre o projeto Narrativas Míticas e um Modo de Pensar Contemporâneo. Projeto esse que eu participo e que é conduzido pelo professor Tiago Soares do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama. Muito bem, então. A premissa desse projeto, como já diz o próprio título, é tentar entender de que forma os mitos influenciam na nossa forma de pensar atual. Qual o legado dos mitos para a nossa sociedade, né? Como eles contribuíram para que nós nos tornássemos hoje quem nós somos. E para entender isso, nós precisamos, né, para entender primeiro o que são os mitos, né? E o mito nada mais é do que uma narrativa, uma história que vai contar sobre a origem de algo ou de alguém. Como coloca, né, o Joseph Campbell, o mito também é uma mensagem um guia, né? Guia esse que é preenchido pela sabedoria humana acumulada ao longo de milênios e milênios de história. E para que possamos entender de que forma um mito influencia atualmente, a gente tem que voltar no passado para entender as transformações do mito. E para isso nós retornamos no início da nossa espécie, né, no início da nossa civilização, quando nós éramos povos caçadores, coletores e nômades. Nesse período, e o que ajudou a destoar a espécie humana de qualquer outra, é a questão da criatividade e da curiosidade e também da imaginação, porque o homem possui a capacidade de abstrair conceitos que não são encontrados na natureza, né? Como, por exemplo, o Estado, o dinheiro. E a partir dessas abstrações nós buscamos o significado de algumas coisas. E os mitos vêm para atribuir, né, nessa época em que não havia ciência e filosofia, vêm para atribuir o significado a coisas como a chuva, os raios, a lua, as estrelas. E o início dos mitos se centra nos mitos da criação, e o que é interessante é que muitas vezes povos que nunca conviveram entre si, que são de locais muito distantes, possuem mitos da criação muito próximos, de modo que eles seguem uma estrutura meio que geral para todos eles. Estrutura essa que é basicamente um demiurgo, né, um grande criador, fez tudo, acabou se afastando e deixou deuses menores para gerir. Nesse período, nesses mitos da criação, nós também temos centrado, né, uma luta do bem contra o mal. Porém, conforme a sociedade vai se desenvolvendo, né, as comunidades vão aumentando de tamanho, nós vamos nos sedentarizando, vamos formando vilas, domesticando plantas, praticando agricultura, nossas preocupações vão mudando. Então agora nós já não temos mais interesse nessa luta de bem contra o mal. Para isso, os deuses, né, e os mitos acabam se adaptando também. E nós vamos tendo deuses mais mundanos, né? Deuses para agricultura, para casa, para pesca, como na própria mitologia grega, onde nós temos no início a criação do caos, a partir do caos, em sequência a luta de deuses e titãs, e posteriormente com o estabelecimento dos deuses, nós vamos ter um deus específico para cada função. Conforme nós vamos avançando na história, nós chegamos no Iluminismo. E aqui é um marco, né, um dos marcos na história do mito, que é onde o mito passa a adquirir um sinônimo de mentira, de falsidade, que vai sendo corroborado com o surgimento do positivismo também. No entanto, esse sinônimo de mito e falsidade, isso não é real, né? E principalmente com o desenvolvimento da ciência, isso vai sendo atribuído cada vez mais ao mito, né, como puramente histórias fantasiosas, onde nós achamos que em uma sociedade como a nossa, tão racional, nós não temos mais essa questão das figuras míticas. Porém, é aí que está o engano, né? E é aí que está justamente o poder do mito, que é transformar-se, né? Como coloca o Mircea Eliade, né? Mesmo o homem mais profano ainda conserva traços de uma existência sagrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo em uma sociedade tão racional quanto a nossa, os mitos ainda estão presentes, né? Seja nos filmes que nós assistimos, nos livros que lemos, nas celebrações que fazemos, por exemplo, na passagem de Ano Novo, nas festas de aniversário, nos rituais cotidianos que nós temos, né, nas palavras que empregamos e em diversas outras coisas, nós temos presente ali a figura do mito. E entender o mito em tempos tão conturbados como o nosso pode representar um entendimento maior do mundo e um entendimento maior do próprio ser humano, de modo que esse guia, essa mensagem milenar, pode se oferecer como uma solução para os nossos problemas atuais. Agradeço pela atenção e fico por aqui.